ao governo do Estado. Muito bom dia, candidato. Bom dia, Sandro Santa Bárbara é candidato ao governo do Estado pelo PCB. Antes, vamos dar uma biografia do senhor. Sandro Santa Bárbara nasceu em 1961. 71. 71, você está aumentando a idade. 10 anos a mais. Candidato. Em 1971. Tem formação acadêmica em ciências políticas, é professor em faculdades particulares, dá aulas de sociologia e política, começou a militar em 96 no Partido dos Trabalhadores no PT, em 98 se formou pela Universidade Federal da Bahia e logo em seguida fez mestrado em ciências sociais. Hoje cursa doutorado pela PUC de São Paulo. Em 2006 deixou o PT para afiliar-se ao PCB e é a primeira vez que concorre a um cargo público. Candidato, a gente tem 10 minutos contando a partir de agora. Olha ali o relógio. Candidato, por que concorrer ao cargo de governador na primeira eleição do senhor? Ou melhor, na primeira proposta de eleição do senhor? Olha, o Partido Comunista Brasileiro ele tem 88 anos de existência. Mas, por incrível que pareça, esta é a primeira vez que ele lança um candidato a um cargo majoritário. Esse era um primeiro ponto. O segundo é que tentamos, de todas as formas, fazer a coligação com o PSTU e com o PSOL para resgatar a Frente de Esquerda Socialista. Por motivos internos a estas organizações, inclusive incluindo o PCB, não conseguimos resgatar a frente e entendemos que era necessário o partido se resgatar na Bahia e ser representado à sociedade. Foi aí que encontramos um caminho, me ofereceram a tarefa de ser candidato ao governo. Eu prontamente aceitei por ser militante comunista há 23 anos e era o momento adequado de apresentar e com muita honra e orgulho eu sou candidato pelo Partido Comunista Brasileiro hoje. Agora a intenção, mais do que nunca, é tentar saber a dimensão exata que o partido tem com a população, elevar o nível do debate eleitoral, mas principalmente fazer com que o partido cresça. O senhor acha que as ideias do seu PCB, do seu partido, podem entrar em consonância com as alianças necessárias? Vendo agora, por exemplo, a situação das barracas de praia. Né? A gente teve que pedir ajuda, o governador teve que buscar ajuda, enfim. O que é que o senhor faria numa situação dessas, atuando pelo PC? Olha, caso eu fosse o prefeito de Salvador, eu procuraria de todas as formas de encontrar uma solução alternativa para a que foi dada. Então, em nenhum momento, nesses últimos 4 anos de histórico dessa questão dos barraqueiros, procurou-se uma alternativa que desse mote aos trabalhadores. Então, são milhares de pessoas que ficarão sem emprego, isso de uma hora para outra. E o problema mais grave é que quando se vota, se coescolhe a derrubada das barracas, é algo muito traumático. E mais ainda, é extremamente decepcionante que só agora os governantes dos 3 âmbitos, o federal, o estadual e o municipal, estejam procurando encontrar alternativas. Mas a boca dos filhos dos barraqueiros continuarão a sentir fome. Com certeza. Agora a gente quer saber, ele me disse agora há pouco, agora à tarde vou dar aula em Feira de Santana, dormi pouco, mas vim para a entrevista. Qual a sua proposta, já que o senhor atua na área de educação? Tem alguma proposta específica para essa área? Temos, sim. Algumas, principalmente colocadas para a educação superior, para as universidades estaduais. Então, um professor como eu, que estava 40 horas na UNEB, e como substituto tem que me licenciar, desse modo a gente tem que pensar em a UNEB, a UESB, a UESC, devem preparar um planejamento onde tenha mais professores e professoras com DE. Só que esses professores e professoras não têm garantias de que a ADL dará tranquilidade para trabalhar. Precisamos de universidades estaduais que tenham pesquisa, ensino e extensão de qualidade. Já existe, mas não há investimento do Estado. A autonomia tem que voltar para as mãos das universidades estaduais do nosso Estado. E uma outra questão é do ensino fundamental e básico. Nós precisamos também fazer com que esses professores e professoras tenham também estímulo para atuar. Então, deste modo, o que a gente vai tentar fazer é realocar, destinar os recursos que existem no orçamento e priorizar para essas áreas, para a área da educação em especial. E qual a sua proposta na área de segurança pública, que é uma das mais urgentes também hoje? Olha, a questão de segurança pública em nosso país, ela passa por uma atitude polêmica que deve ser tomada. A primeira delas, ao nosso ver, ao ver do Partido Comunista Brasileiro, é a de unificar a Polícia Civil à Polícia Militar. Porque isso diminuiria as questões. Mas nas próprias corporações, há resistências a essa proposta. Um outro fator é humanizar o trabalho do policial.
fazer com que esse policial não seja visto como com medo pela população e vice-versa. Esse é o segundo ponto. O terceiro, nós entendemos que o policiamento ostensivo é necessário, mas não podemos trabalhar a questão da redução da violência só com o policiamento ostensivo. É preciso, como terceiro ponto, realizar uma campanha de conscientização do trabalho da polícia, as condições internas e externas desse policial, para que a população saiba das dificuldades que esses profissionais encontram. Mas isso só se dará a médio e longo prazo. A gente não pode também ser leviano e dizer que resolveremos em uma questão de curto prazo de tempo. Afinal de contas, a segurança, ela logra, infelizmente, apresentar números cada vez mais alarmantes. O senhor é mais um candidato que migrou do PT para outro partido. Por que o senhor passou 10 anos no PT e, de repente, saiu e foi para o PCB? Eu sou um sujeito meio pragmático com meus objetivos. Quando entrei no PT em 96, o PCB não estava devidamente organizado. E é aquela história, o grande amor da minha vida sempre foi o PCB. Mas em 96, vendo que não tinha organização aqui na Bahia, eu entro no PT justamente para ter uma escola de um partido político de esquerda e que me desse a força necessária para entender os bastidores da política. Fiquei no PT, na antiga tendência à força socialista, até organicamente 2002. Por questões particulares, eu me afastei desde 2002, mas participando do processo para a eleição de Lula em 2002, em 2006, eu resolvi oficialmente me desfiliar e aí, 2 meses depois da minha desfiliação, eu me filiei ao PCB. E quais são as suas coligações, concorrendo agora ao governo do Estado? Nossa coligação é com o próprio PCB mesmo, não temos coligações. É com o povo? É com o povo, exatamente, Daniela. Tem alguma proposta específica também, candidato, na área de saúde? Temos, sim. Percebemos que hoje os planos de saúde, eles são controlados pelos grandes grupos capitalistas. E percebemos que, periodicamente, quase que de 4 em 4 meses, os planos sofrem majorações. E as pessoas têm que rebolar desculpa a expressão, rebolar, mas tem que utilizar essa mesmo para pagar esses planos, quando já pagamos impostos. E esses impostos deveriam ser deduzidos em um plano de saúde público. Então, a nossa principal intenção e objetivo é expandir a saúde pública, de modo a atender essa população. Um segundo ponto é fazer com que profissionais como os médicos e as médicas que vão ao interior trabalhar tenham garantias para morar e trabalhar no interior do Estado, que é a população que necessita desse serviço urgente, imediato. Então, a nossa principal proposta é expandir a rede pública do Estado. Habitação. Olha, são pontos positivos do atual mandatário da Bahia. Mas, de outro modo, o PCB entende que é preciso aprofundar essa habitação. Não podemos fazer com que o cidadão more num cubículo. Ele precisa chegar em casa e sentir prazer em estar naquela casa, dormir. Quando você olha para casa, você vira, já está no sanitário, você vira, está na cozinha. Ele precisa ter prazer em morar nisso. Então, eu acho que a habitação tem que ser repensada nas questões internas e aprofundar. Expandir mais esse setor habitacional. É o que pretendemos fazer também no possível mandato. E como atuar, candidato, de maneira tão ideológica numa sociedade eminentemente capitalista? Como fazer essa consonância, não é, entre o que a gente vê hoje em dia, porque na realidade, se a gente observar, é o dinheiro que rege tudo. Como fazer esse trabalho que vocês propõem, ideológico, dentro desta sociedade formada dessa maneira, conforme diz até o professor Milton Santos? Exatamente, exatamente. Há 20 anos, Daniela, dado ao movimento estudantil, eu também gostava de escrever alguns poemas, né? E num deles eu escrevi para uma amiga que lutar contra isso tudo é como ter um copo d'água para aplacar a tempestade em que o mundo se encontra, a sujeira que o mundo se encontra. E o capitalismo, por essência, é uma sujeira pura. Desculpa, é uma sujeira pura, mas é uma sujeira que está inata ao sistema. Deste modo, a nossa luta é uma luta árdua, é uma luta muito difícil de levar adiante, mas nós acreditamos nos princípios e nos valores que pontuam a luta pelo socialismo. Então, isso, ao contrário de nos colocar numa situação de de total incoerência, nos coloca numa situação de força. Porque quando olhamos para o nosso histórico, quando olhamos para as pessoas que fundaram esse partido, nós aí conseguimos mais força para continuar lutando. Então, ao contrário de ter dor, ter decepção, nós temos
tudo ao contrário disso. Nós temos quanto agora, Dante? 50 segundos para as suas considerações finais. É o tempo que eu tenho no programa eleitoral, 51 segundos. Então já estou meio que acostumado a falar dessas coisas em tempo curto. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Sistema Record de Itapuã aqui na Bahia e principalmente à Rádio Sociedade, porque foi a única até agora a me convidar para um debate. Não seguiu a antipática e antidemocrática lei eleitoral que faculta as emissoras convidar a gente que tem representante ou não na Câmara. Então, de público é que agradeço e digo ao povo da Bahia que acreditem na prática democrática do Sistema Record, que também me convidou para todas as entrevistas com o mesmo tempo e com a mesma maneira que os outros candidatos. Então, eu quero dizer que a Record, além de falar em democracia, pratica. As outras, infelizmente, não. Então, vocês estão de parabéns e terão respeito do PCB para sempre. Muito obrigada, candidato. Muito obrigada. Bom dia para o senhor.